Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao AGF Direct, hoje especial com a presença do nosso grande professor aí, Luiz Barsi. Barsi, é uma honra estar na sua presença aí, acho que todos nós estamos muito felizes aí em ouvir você aí. De antemão, a gente agradece aí sempre a oportunidade e de mostrar um pouquinho também para os nossos alunos, de ter uma proximidade maior aí. Tudo bom, Barsi? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seu Barsi. Com todos vocês. Boa noite. Nos assistindo, que a gente não vê aqui? Olha, a gente está com 154 pessoas agora ao vivo, pessoal. Isso aí. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí, Max Lane, o Silvio, o Lúdia Aguiar. Essa live fica gravada, tá bom? Lá dentro do nosso Nutror. Fiquem tranquilos. Quem não pôde acompanhar agora vai poder acompanhar um pouquinho mais tarde. A gente sorteou algumas perguntas, né, que a própria audiência mandou, e a gente vai começar com algumas perguntas para ver a visão do Barsi, né? Ver o que o Barsi está achando. Eu vou mandar uma aqui primeira, Barsi, que foi a mais. Antes de mais nada. Sim, vamos lá, Barsi. Eu gostaria de parabenizar a todos aqueles que optaram por seguir o projeto educacional que vocês três resolveram desenvolver, porque, na verdade, se trata de uma proposta educacional que normalmente deveria ter sido edificada pelas autoridades competentes, no sentido de tornar possível, né, a mentalidade de investimento no segmento acionário do que diz respeito ao sentido da parceria, ou seja, a todos aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, não o fazerem de uma forma especulativa, porquanto sempre que este movimento se caracterizar, haverá a possibilidade de um ganho, como haverá uma possibilidade de uma grande perda. Aquilo que normalmente as pessoas vêm sendo orientadas, especialmente pelos tentáculos dos banqueiros, é que o mercado ele é um mercado de altíssimo risco, coisa que isso foi e tem sido uma fantasia criada pelo banqueiro que exorciza a possibilidade do indivíduo se associar a uma empresa investindo na geração, na distribuição e na circulação e na distribuição da riqueza. O banqueiro, ele prefere e pretende que todos os senhores direcionem os seus recursos a eles, para que eles direcionem esses recursos no sentido de serem favorecidos. Creiam que isso que eu estou falando é uma realidade, eu não ganho nada para falar isso, apenas e tão somente é um sentimento de tentar auxiliar as pessoas que exercitam o temor violento de direcionar seus recursos para o segmento de ações. Portanto, eu quero parabenizar a todos que vão progressivamente se desvinculando dessa anomalia de que o mercado ele é um mercado de extremo risco. O nosso mercado de valores ele prossegue sendo um mercado de oportunidades, e o importante é saber avaliá-las e produzir a leitura necessária e competente para que, em cada matéria, em cada artigo, em cada balanço, em cada movimento empresarial, o elemento procure desenvolver uma aplicação vitoriosa. Nós abominamos a forma de aplicação no sentido de ganhar juros, que nada mais é do que você ganhar um ágio, portanto, você está praticando um ato de agiotagem, e esse ato de agiotagem, ele não conduz o país ao crescimento. Ele não gera emprego, ele não gera riqueza, ele não gera, enfim, nada que possa ser útil a todos. Portanto, eu repito e consagro aquilo que eu disse no início, parabenizando a todos que seguiram
e estão seguindo este projeto educacional criado por esses três elementos que hoje integram uma estrutura extremamente positiva no sentido de orientar. Eu sinto que eles não têm a intenção de mostrar aos senhores que os senhores vão ficar ricos de repente. Essa é uma inverdade, é uma fantasia. A riqueza poderá vir, entretanto, terá que ser monitorada por fatores importantes, como seja o investimento a médio e longo prazo, a disciplina, a paciência e outros ingredientes mais ligados aos fundamentos básicos para se investir no mercado de valores. Eu agradeço a todos e fico à disposição para as eventuais perguntas que os senhores queiram direcionar a mim. Seu Barsi, antes de mais nada, queria agradecer a participação do senhor aí mais uma vez, é uma honra enorme para a gente. Eu vou começar, na verdade, com a segunda pergunta, que eu acho que ela faz um pouquinho mais de sentido, e depois o senhor fala da primeira que o Fábio pode perguntar. A pergunta mais selecionada pela nossa audiência foi como o senhor identifica quando um projeto está perdendo fundamentos. Essa pergunta o Fábio vai fazer em seguida para o senhor. A segunda pergunta, que é a que eu queria fazer agora, é como identificar bons projetos. A nossa audiência está interessada em entender um pouco melhor isso, seu Barsi. Bom, a identificação de projetos, elas somente se caracterizam como um bom projeto, um mau projeto, um péssimo projeto, a partir do instante em que você avalia o projeto, não é isso? O diagnóstico do projeto, ele é circunstanciado pela forma com que você avalia esse projeto, considerando todos os fundamentos que devem priorizar uma análise fundamentalista. A forma de farejar bons projetos, ele quase que ele se pronuncia através do preço de uma ação. Por exemplo, digamos que uma empresa tem uma ação cotada a R$10. Aí, de repente, a ação dessa empresa cai para R$2. Eu estou procurando dar um exemplo prático. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tentar desvendar, vai procurar por que a ação dessa empresa caiu dessa forma vertiginosa. Então, você tem inúmeros fatores a serem avaliados. É quando você começa a avaliar todos os fundamentos que conduziram a empresa a uma situação de degradação, diríamos, é isso? Não de canibalização, mas de degradação em relação aos seus resultados. Eu vou procurar dar um exemplo prático aqui. Eu não sou nenhum fanático, nunca tive fanatismo por nenhuma ação. Eu tenho, assim, um sentimento muito bem direcionado para todas as ações de empresas que distribuem dividendos com regularidade. Mas, há um tempo atrás, eu comecei a comprar ações de uma empresa chamada Cielo. A Cielo é uma empresa que ela está no setor de meios de pagamento. A Cielo era uma empresa que produzia um resultado anual de aproximadamente entre 3 e 3 bilhões de reais por ano. E ela custava entre 23 e 24 reais. De repente, a Cielo começou a recuar na sua cotação e a gente percebeu que ela de 23, 24 reais veio para 11, 10. Aí nós fomos, então, indagar, fomos farejar por que estava acontecendo aquilo. E chegamos à conclusão que havia se instalado no mercado uma concorrência feroz, uma concorrência leonina, onde inúmeras outras empresas entraram para concorrer com a Cielo. Apesar da Cielo ostentar praticamente quase que 40%, 45% do mercado de meios de pagamentos, as demais empresas novatas, elas deram início
a oferecer uma série de benefícios que até então não se verificava no mercado. Entretanto, uma das leituras que a gente possa ter desenvolvido é a seguinte, isso para fazer uma análise bem superficial. A Cielo reduziu o seu nível de resultados de mais ou menos 3 bilhões, e eu acredito que ainda este ano ela vai dar 1 bilhão de resultado. Muito bem. Eu não acredito que R$ 7,00 seja o preço ideal para uma ação como a Cielo, porque nós temos inúmeras empresas que dão 100, 150, 180, 200 milhões e custa R$40, custa R$30. Por exemplo, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela tem um PL de 70 anos. Quer dizer, é um negócio admirável, né? Eu admiro, eu invejo o cidadão que compra uma ação da Magazine Luiza no sentido do investimento. Quer dizer, esse sim é um cidadão que gera no seu sentimento um sentimento de risco extraordinário, porque você comprar a ação de uma empresa que tem um PL, um preço-lucro de 70, 72 anos, poxa, isso daí é mais do que risco, é um super risco, está entendendo? Então, você pega, por exemplo, voltando a uma análise assim, bem superficial da Cielo, uma empresa que hoje está sujeita a um procedimento que, no meu entender, ele é extremamente nocivo para o mercado, é a questão das locações. A Cielo hoje tem mais de 132 milhões de ações locadas. Lamentavelmente, não é a estrutura Cielo, é a nossa estrutura de mercado, a nossa estrutura de investidores de mercado, é que não suporta uma pressão tão extraordinária como essa. Então, o que acontece? Acontece que as grandes instituições, aquelas que têm poderes de gerar e fazer locações para vender no mercado, a intuição delas é alugar as ações, vender no mercado e projetar o quê? Uma pressão de venda que não é uma pressão natural, porque não são aplicadores individuais que fazem isso, são grandes instituições. E essas grandes instituições, então, para que eles possa ser conveniente a recompra das ações, eles ativam notícias, e até agora eu não consegui ver nenhuma notícia boa em relação à Cielo. Tudo que ela vai quebrar, que vai fechar o capital, enfim, que vai ser ruim, enfim. Então, eu acho que essas notícias são todas programadas. Então, na razão direta que você tiver um pouco de malícia para poder auferir que muitas notícias são direcionadas para gerar um fator negativo para um papel, você acaba, então, diagnosticando que provavelmente, talvez, a gente venha a ter, no futuro, a Cielo numa posição muito mais confortável em termos de cotação do que a atual. Eu já comentei inúmeras vezes, e vou comentar mais uma vez, porque eu acho importante nós avaliarmos isso. Nós, lamentavelmente, o nosso mercado, ele tem sido pressionado por alguns privilégios odiosos emanados da nossa Bolsa de Valores. Um dos privilégios que eu acho de fundamental importância para o desenvolvimento do mercado é que a Bolsa ela conseguiu institucionalizar o estelionato nesse país. Eu considero estelionato tudo aquilo que o cidadão vende e que não é de sua propriedade. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você aluga uma casa e você não pode vendê-la. Se você o fizer, você está praticando um ato de estelionato. Se você locar um automóvel e vender, também você está fazendo isso. Se você locar um equipamento industrial e vender, também você está fazendo isso. Se você locar um equipamento agrícola e também vendê-lo, também você estará produzindo um estelionato.
Acontece que você tem um ativo chamado ação, que a Bolsa conseguiu, ninguém sabe como, só a CVM talvez possa explicar isso daí, que o cidadão possa alugar uma ação e vender. Está entendendo? E está tudo bem, não tem problema nenhum. Ele não praticou um ato de estelionato. Os demais que compram ativos e vendem, que locam ativos e vendem, praticam um ato de estelionato. A Bolsa conseguiu fazer com que o cidadão compre, alugue uma ação, venda e não é estelionato. Quer dizer, então, são dois pesos para a mesma medida, não é isso? Então, eu tenho como mais uma avaliação para isso, para falar como é que a gente desvenda, como é que a gente avalia, como é que a gente personaliza um investimento, o caso da Cielo. Então, eu acredito que a Cielo, ela hoje vem sendo muito penalizada em função do quê? Em função de que os nossos agentes econômicos, eles perderam consistência. O nível de atividade econômica caiu muito. Então, o que acontece? Essas outras concorrentes da Cielo, elas entraram no mercado para suportar o movimento de uma atividade. A razão direta é que esse movimento crescer, que a economia crescer, eu não vejo como essas empresas terão capacidade financeira de suportar os meios de pagamento como os grandes detentores de capitais, como é a Cielo, que tem como seus principais acionistas o Banco do Brasil e o Bradesco, ao mesmo tempo que tem a outra que tem do Itaú, uma outra também que é da Rede, né? e a Jetnet, a Rede e a do Safra Pay. Então, é só uma questão de esperar, por isso que mercado de valores é investimento, tá certo? Hoje, ainda, voltando a falar da Cielo, que eu não estou fazendo propaganda da Cielo, eu não ganho nada para fazer propaganda, e eu não estou fazendo propaganda, eu estou apenas respondendo a pergunta do Felipe, que ele perguntou como é que eu vou definindo a validade ou não de um projeto, tá certo? Então, eu acho que a Cielo, a R$7 é um grande negócio, tá entendendo? Essa que é a minha verdade. Então, fica aí a avaliação dos senhores, para interpretarem da mesma forma como eu interpreto. Porque, na verdade, eu interpreto as coisas diante de um arrazoado de fundamentos e olhando num horizonte um pouco mais distante. Correto? Não é uma coisa tão trivial, né, pai? Não é trivial. Não é trivial. E a gente percebe também o seguinte, que existem parâmetros, né? O mercado, aos poucos, ele vai estabelecendo parâmetros. Eu diria o seguinte, amanhã, se efetivamente as autoridades interpretarem que alugar uma ação e vender essa ação é um estelionato, todos aqueles que locaram as ações terão que correr para o mercado para recuperar essas ações e entregar. Aí eu tenho absoluta certeza que a Cielo não vai custar R$7. Não sei quanto, mas não vai custar 7. Ok? Não sei se expliquei ou respondi a sua pergunta. Certeza. Obrigado, senhor Bárcia. Bárcia, acho que você falou assim, muito bem a respeito da Cielo, né? E uma pergunta que chega muito para a gente também, que é o que o Felipe até disse, né? Porque assim, a gente está vendo isso na Cielo, mas no geral, essa é a pergunta que mais chega para nós, que foi a campeã, né? Como você identifica que uma empresa saudável, ela acaba perdendo os seus fundamentos? Você citou o caso da Cielo aí, mas assim, no geral... A Cielo foi uma empresa, que nos permitiu chegar a uma conclusão como essa, né? Ela perdeu consistência, ela perdeu faturamento, ela perdeu market share, enfim, ela perdeu o mercado. E com essa perda de mercado, ela teve prejudicado o seu faturamento e teve prejudicado o seu resultado. Muito embora ela não tenha declinado de pagar dividendos trimestrais. O dividendo diminuiu, reduziu, claro, mas ela está armazenando recursos para poder competir de uma forma um tanto quanto mais agressiva
para tentar recuperar a market share que, eventualmente, ela tenha perdido para as demais concorrentes. Agora, farejar e desenvolver um feeling de como se chegar a bons resultados, nada mais é do que um produto de pesquisa, de avaliações, de leitura, de avaliar matérias, está entendendo? E de produzir um acompanhamento das empresas no mercado. Então, na razão direta em que as empresas desenvolvem os seus mecanismos, na razão direta que as empresas desenvolvem as suas mutações patrimoniais, ou então as suas mutações de bases acionárias, a gente vai, então, introduzindo uma análise em cada uma dessas empresas, e vai avaliando os seus projetos. Eu vou dar um exemplo prático que eu costumo fazer. Num determinado instante da história, eu li uma matéria onde uma empresa canibalizada pela estrutura PT, uma empresa com controle acionário de origem estatal, ela havia sido alvo de um programa de recuperação. Muito bem. Eu fui avaliar esse programa de recuperação e, analisando todos os movimentos que a empresa pretendeu direcionar a esse projeto, cheguei na conclusão de que, no médio e longo prazo, a recuperação da empresa seria possível e viável. Essa empresa se chama Paranapanema. Eu, então, fui, e muitos dos senhores estiveram com a gente visitando a Paranapanema em Dias Ávila, e todos aqueles que lá estiveram puderam constatar que havia um sentimento de incompatibilidade entre a avaliação física que se fazia da Paranapanema com o retrato da sua cotação. Muito bem. Avaliamos todas as recomendações, consideramos todos os fundamentos e chegamos à conclusão que, se ela conseguisse transpor todas as suas metas, todas as metas integrantes do projeto, provavelmente ela teria condições de se recuperar, é isso? Então, chegamos num momento em que a empresa estava a 80 centavos, recomendamos a sua compra, fomos fantasticamente criticados, porque recomendamos a compra de um papel que custava 80 centavos e sabíamos, era uma empresa que tinha uma perspectiva muito favorável, né, de estar considerada como quebrada, está entendendo? Mas com um projeto de recuperação viável. Essa que é a realidade. Avaliamos todos esses fatores e passamos a acompanhar todos os movimentos da empresa no que diz respeito à superação de suas metas. Progressivamente, essas metas foram sendo superadas e o projeto foi se consolidando, a ponto de que, hoje, uma ação da Paranapanema, que custava 80 centavos, custa 28, 29 reais, porque ela fez um grupamento, né? E a evolução não foi em função deste aumento de preço, porque há uma correlação entre a base acionária e a cotação. Mas, de qualquer maneira, aquilo que não estava no projeto da Paranapanema, e que foi a melhor coisa que aconteceu para a empresa, foi o seguinte: foi o fato dela perder o controle estatal e passar para o controle particular. Hoje, a Paranapanema é uma empresa da iniciativa privada e, como tal, a gente sabe que ela não voltará a ser canibalizada. Portanto, uma das metas constantes do projeto, que seria o quê? A sua capitalização através de uma chamada de capital ainda não aconteceu, provavelmente, talvez, porque hoje a nova estrutura acionária de controle
já interprete que não haja necessidade desta capitalização imediata. Provavelmente, talvez, esta capitalização possa vir a se concretizar através do reinvestimento dos resultados que começaram agora a aparecer e diante de perspectivas favoráveis, porque nós temos aí pela frente a possibilidade da indústria automobilística investir bastante no carro elétrico, e o carro elétrico ele conduziria um peso em cobre muito mais consistente do que o carro atual. Essa, portanto, é uma das visões, né, que não é visionária, é uma coisa que é consistente, é uma coisa que vai ocorrer, que vai acontecer. Então, em termos de investimento, em termos de parceria, nós continuamos parceiros da Paranapanema, na esperança que ela venha desenvolver toda essa programação projetada na sua proposta de recuperação. E é isso aí. Não sei se consegui explicar, não é isso? Super claro, Barsi, super claro, viu? Então, vamos, Felipe, então vamos lá para novas perguntas. Vamos lá. Ô, seu Barsi, sendo bem direto aqui, o pessoal está interessado em saber se o jacaré está de boca aberta, fechada, se ele está descansando. Enfim, muita gente que fez o nosso treinamento está querendo saber se é hora de aportar ou se é hora de esperar. Qual que é a leitura do momento atual do senhor? O que o senhor pode dizer um pouquinho sobre isso? O jacaré sempre costuma fechar a boca quando pousa um passarinho na sua gremalheira, na sua dentadura. Não é isso? E a grande realidade é essa, é que, no meu interpretar, pousou um passarinho chamado TRPL, tá certo? Nós estamos tentando deglutir esse passarinho com a maior competência possível. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: eu não dou nenhuma importância àquilo que as estruturas, especialmente a Bolsa, procura demonstrar aos senhores em termos de imagem. O índice Bovespa, ele é o tradutor de uma imagem e ele reflete o quê? Ele reflete uma carteira teórica que, sincero e honestamente, ele não reproduz com fidelidade o sentimento das cotações. A carteira teórica do índice Bovespa, ela foi e está sendo direcionada no sentido de gerar um sentimento de euforia que tende a sensibilizar todos a entrarem no mercado. Eu gostaria que os senhores refletissem o seguinte: lamentavelmente, as pessoas que se direcionaram para o mercado de valores, eles não estão direcionados, eles não estão entrando no mercado porque eles acreditam que o mercado seja um bom fator de investimento. Eles estão fugindo dos juros baixos da renda fixa, tá certo? A verdade é essa. Então, aqueles que estão comprando ações, eles não se convenceram que o mercado de ações é um grande negócio. Na minha interpretação, eles estão fugindo dos juros baixos, tentando uma oportunidade em um outro segmento da economia que, veja bem, não é do conhecimento deles, e eles estão arriscando em programas programas e apelos que o cidadão chega e fala: olha, deixa o seu dinheiro conosco que nós vamos te dar 1000% de resultado. Isso é uma fantasia, tá entendendo? Isso é uma coisa que nunca aconteceu. E as propostas que a gente percebe nas casas de análise, né, são propostas verdadeiramente fantasiosas. Então, é muito importante que os senhores se conscientizem de que investir no mercado de ações, os senhores terão sempre que procurar um profissional ou uma equipe, como vocês constituíram esse projeto educacional, que gere uma orientação voltada para a educação e o sentimento do cidadão ter o quê? Dele ter um sentido de aplicar a médio e longo prazo, tá certo? É isso aí. Não sei
não sei se me fiz explicar bem, mas é o meu sentimento. O pessoal do chat está adorando, Barsi, com certeza. Então, você o passarinho chamado TRPL, ele está sendo agora deglutido através do quê? Através de uma inserção de valores programada dentro de cotações bem ajustadas, sem aquela ansiedade de chegar na meta com a maior brevidade possível. A nossa meta é uma meta, sempre foram metas ousadas, não é isso? E não é dessa vez que não será. Portanto, a nossa meta continua em cartaz, tá certo? E vamos tentar alcançá-la dentro das possibilidades que o mercado nos oferecer. Está correto? O senhor pode abrir. A visão que eu tenho do passarinho TRPL é a seguinte, é que ele deverá, no futuro, proporcionar excelentes dividendos e uma trajetória de alavancagem muito parecida com aquela que ela já ostentou há tempos atrás. O senhor chegou a comentar que o senhor, quando comprou ela estava R$16. Há 10, 12 anos atrás, quando eu comprei as ações da TRPL, até eu vou fazer um comentário interessante. Eu não me lembro, no ano de 2010, 2009, né, ela custava 13, 14 reais, foi depois da crise do subprime de 2008, ela chegou a uma posição, ostentar uma posição barata, e sempre foi uma empresa que distribuiu dividendos compensatórios aos detentores de suas ações. Ela veio num evoluir ao longo do tempo, e quando ela chegou nos R$67, eu interpretei que existiam outras opções de mercado que poderiam nos proporcionar dividendos melhores. Então, eu troquei essas ações por ações de uma empresa chamada Taesa, Transmissão Aliança de Energia Elétrica, que, diga-se de passagem, também é do mesmo controlador, ou pelo menos o mesmo controlador exerce em parceria o controle com a CEMIG da Taesa. Portanto, eu estava saindo de um controlador e fui para o mesmo controlador, tá certo? Então, eu não saí de nada que fosse diferente. Então, o que aconteceu? Quando a empresa chegou nesse valor de R$67, eu resolvi trocar uma empresa da TRPL por 3 empresas da Taesa, porque o dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não de valor aplicado. Então, eu passei a ter uma quantidade 3 vezes superior àquela que eu tinha da TRPL, com o mesmo dinheiro. E é claro que eu iria receber dividendos 3 vezes superiores àquele da TRPL. A TRPL prosseguiu a sua trajetória no mercado e ela alcançou o patamar de R$80. R$80 foi um preço extremamente assim, honroso para uma empresa do setor de energia elétrica. E o que aconteceu? A empresa, que é a ISA, que é a sua controladora, resolveu contemplar a si, tá certo? Extensivo a todos os acionistas, com um desdobramento, proporcionando que cada um dos acionistas que tivesse uma ação ganhassem 3 de presentes. Com isso, o preço que custava aproximadamente R$80 também teve que ter o mesmo procedimento, ou seja, ele teve que ser dividido por 4. Consequentemente, o preço das ações da TRPL, eles foram reajustados, eles não caíram. A maioria fala, nossa, caiu, mas não caiu. Ela se reajustou, tá certo? Reajustou para R$19, R$20. E, como consequência, o fator psicológico que envolve a maioria dos desavisados, o desavisado, ele chega, o seguinte exclamação que ele faz, nossa, a TRPL custava R$80, está R$20, vou comprar. Está entendendo? Esse é o sentimento do desavisado. Então, começaram a comprar ações da TRPL de uma forma desordenada, não é isso? E ela chegou a R$26.
Quando o cidadão se deu conta que R$ 26 já significava dizer mais de 100 reais no preço original, poxa, eu comprei o papel caro. Então, começou a haver uma inversão na trajetória. E o papel voltou para R$ 21. R$ 21 ele passou a ser, novamente, uma opção boa de compra. Então, o passarinho TRPL, ele tem a seguinte perspectiva, uma trajetória muito parecida daquela que houve quando ele, a R$ 16, chegou a 67. Eu não digo que ele vai chegar a 67, absolutamente, mas com certeza ele não ficará por muito tempo nesses 22, está correto? Então, isso é uma interpretação, uma análise, e o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, nunca se esqueçam de avaliar a questão psicológica no mercado, né? Existe uma psicologia sobre as ações da Cielo, existe uma psicologia em função das ações da TRPL, tá certo? Perspectivas bem fundamentadas de que, num futuro próximo, o dono da TRPL, como já foi no passado, ele incorporou uma outra empresa dentro da TRPL, que foi a Companhia Paulista de Transmissão de Energia, não é isso? Então, quer dizer, o que foi constante no passado é provável no futuro, tá certo? Então, eu interpreto que a TRPL é uma empresa que vai integrar, ou vai reintegrar a minha carteira de renda mensal, apelidada por carteira de previdência, não é isso? Que ela vai ostentar uma renda mensal para mim, uma renda boa, porque, segundo a sua diretriz, segundo a sua política de distribuições, ela distribui 75% dos resultados. Portanto, muito superior à mediana do mercado das empresas que distribuem aproximadamente 25%, 30% ou 40% dos resultados. Está correto? Então, o passarinho TRPL está aí explicado. Tá certo? Quem acreditar que ele possa ser uma ave deglutiva, vai junto. Quem não acreditar, não vai. Isso aí eu não estou falando para ninguém comprar, estou falando que eu estou comprando. E fim de papo. É isso aí. Marci, vou aproveitar esse gancho da TRPL, porque essa talvez seja uma das maiores perguntas que o AGF recebe, sem sombra de dúvida. A respeito do tag along da TRPL, isso te incomoda? Olha, me incomoda, eu não compro uma ação exclusivamente com este eventual benefício, é isso. O tag along, ele é um instrumento que pode, eventualmente, favorecer o acionista. Mas ele só irá favorecer o acionista se a empresa for vendida, tá certo? Então, na realidade, é um benefício que a gente poderia considerar como subjetivo. Depende se a empresa for vendida. Se houver uma incorporação, aí, é claro, haverão confrontações de elementos patrimoniais, não é isso? Com fatores de mercado, enfim, uma série de outras avaliações, e eu não acredito que o indivíduo seja prejudicado. Agora, é lógico, um tag along, ele é um instrumento aqui no Brasil, porque, lamentavelmente, as nossas autoridades, que não entendem nada de mercado, essa que é a verdade, eles ainda não se conscientizaram que aqui não deveria ter mais ações preferenciais, deveriam ter somente ações ordinárias, tá certo? Enfim, mas isso é uma coisa que tem que repousar sobre a consciência de todos, né? Especialmente da CVM, não é isso? Que, no meu modo de interpretar, ela foi criada para gerar regras e fiscalizar o mercado e proteger o acionista minoritário, e ela acabou se transformando num órgão arrecadador, porque o negócio da CVM é fazer multa, é arrecadar dinheiro, tá certo? E é isso aí. Perfeito. Muito bom.
Tá respondido. Felipe, então vamos pegar a pergunta da audiência? O seu Barsi, a próxima pergunta aqui no ranking das mais elencadas, o pessoal está interessado em entender um pouco como foi o processo de construção da carteira do senhor. Então, a gente sempre busca falar que parte da carteira, como o senhor mesmo falou agora há pouco, né, a carteira de renda mensal, a carteira previdenciária, ela deve estar consolidada primeiro e depois começar a olhar para oportunidades, ou seja, o senhor mencionou a Paranapanema, outras empresas que passam por situações especiais. Em que momento, ao longo dessa trajetória do senhor, o senhor começou a olhar para oportunidades? Em todos os momentos. A oportunidade, ele é um fator presente no mercado. E se você tiver a fortuna de saber aproveitá-las, é claro que você vai alavancar os seus recursos para produzir uma carteira de renda mensal cada vez mais generosa. Eu comecei pequeno, tá certo? E, é claro, eu, na medida do possível, eu aproveitava as oportunidades, não é isso? E os recursos obtidos com a alavancagem dessas oportunidades, eu concentrava na carteira de renda mensal. Carteira de renda mensal, ela é praticamente inviolável, porque se você quer montar uma previdência, é uma previdência, a previdência é ad perpétuo em muitas ocasiões, não é isso? Então, eu vou até citar um exemplo que eu costumo citar. Hoje a Klabin, se não me falha a memória, tem 120 e poucos anos, né? Eu não tenho 120 e poucos anos de acionista da Klabin, eu tenho só 30, tá entendendo? Então, o que acontece? Se eu tivesse 125 anos, talvez eu seria um que tivesse na minha veia aí a saga Klabin, tá certo? Mas não tenho. Então, eu espero que daqui a mais 120 anos, que eu não vou estar vivo, mas meus sucessores continuem com as ações da Klabin, como os sucessores da saga Klabin continuam. Não são todas as empresas que ostentam essa perenidade, não é isso? Mas a Klabin ostenta. E a gente percebe que grande parte das empresas, elas têm a possibilidade de se constituir em projetos dessa natureza, está entendendo? Então, eu sempre tenho um olho no peixe e outro no gato, ou seja, eu olho para as cotações das empresas que integram a minha carteira de renda mensal, quando estas ações, elas não ostentam uma cotação assim, conveniente para você aumentar a posição, aí você parte para quê? Você parte ou para uma nova estrutura previdenciária, que é o caso do passarinho, não é isso? Ou então você desacelera, a aquisição de ações que constituem a sua carteira. Vou dar um exemplo prático, tá certo? Eu tenho uma quantidade razoavelmente boa de ações de uma empresa do setor de química chamada Unipar. A Unipar, hoje, ela custa R$ 42. A perspectiva do dividendo dela porque, na verdade, a política de dividendos dela está lastreado na distribuição de 25% do lucro. Muito bem. O lucro dela, salvo melhor juízo, não é isso? Eu acredito que ela deva dar, sei lá, provavelmente um lucro de 200 milhões esse ano, porque ela passou por algumas fases difíceis, não é isso? É uma empresa que tá atenta à questão de commodities, né? E as commodities nem sempre elas são favoráveis, elas podem, assim, às vezes, carregar um sentimento muito desfavorável para a empresa. Então, eu me perguntei, Parse, você vai comprar uma ação que custa R$ 42, que se der um dividendo de 50 centavos, e paga dividendo uma vez por ano, de 50 centavos, quanto representa isso de yield? Representa 1%. Então, não é um bom negócio. Tá certo? Eu não vou vender, por quê? Porque é uma empresa
é uma empresa que constitui a minha carteira de renda mensal. E meu custo não é 42 centavos. Se eu comprar 42 centavos, eu estou fazendo uma imbecilidade. Meu custo é muito inferior a isso. Tá certo? Então, eu vou deixá-la na carteira de previdência até cair um raio sobre ela, que ela volte para R$10. Aí ela vai ser um bom negócio. Tá entendendo? Enquanto isso, ela não é um bom negócio. E esses raios costumam cair de tempos em tempos, né, Como? Costumam cair. Oh, esses raios aí. Quando a gente menos espera. Esses raios aí que eu me refiro são o quê? São as chamadas crises, não é isso? Crises é uma coisa que não falta, tem em abundância no mundo, não é isso? No Brasil, principalmente, né, Márcio? Eu não torço por catástrofes, como muita gente já imaginou, eu torço por crises, não é isso? Crise é uma coisa e catástrofe é outra. Lamentavelmente, às vezes, as crises vêm acompanhadas de catástrofes, não é isso? Mas não é a minha torcida preferida. Ô Barsi, muita... Eu não sei se deu para vocês explicarem perfeito. O meu sentimento, não é isso? A avaliação que você faz. Tá perfeito. Barsi, muita gente da nossa audiência saiu da perda fixa aí há pouco tempo, né? A gente gosta de chamar a perda fixa, o senhor adora essa palavra, essa frase, e o pessoal ele vem para a renda variável e tem ficado um pouquinho com receio a respeito da taxação de dividendos, né? Como é que fica a nossa estratégia de montagem de carteira previdenciária num cenário de taxação de dividendos? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? A interpretação que vem a mim é o seguinte: nós, num passado não muito distante, os dividendos já eram tributados em 10%. Na gestão do presidente Fernando Henrique, houve uma alteração e o mercado passou a também concorrer com a possibilidade de receber, ao invés de dividendos, juros sobre capital próprio. E os juros sobre capital próprio, eles passaram a ser tributados ao invés do dividendo. Eu acredito o seguinte, eu não tenho, assim, uma profunda escolaridade jurídica para poder fazer afirmações, mesmo porque eu nunca me interessei por ser um advogado, né? Eu apenas estudei direito para poder me defender dos maus presságios. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, o dividendo ele é tributado. Acontece que na Constituição dos Estados Unidos não existe um parágrafo que proíbe a bitributação. Aqui no Brasil existe. Então, quando foi avaliado a questão da tributação do dividendo em 1994, por lembrança que eu possa ter, comentou-se sobre isso, não é isso? Um mesmo valor não pode ser tributado duas vezes, porque isso significaria bitributação. Isso não significa dizer que não possa voltar a ocorrer, pode. Hoje, existe a possibilidade de se alterar a Constituição, é isso, com uma facilidade muito superior àquela de tempos atrás, muito embora a quantidade de políticos deixa claro que isso não é tão simples assim, porque política, na verdade, a sua definição, olhada por mim, vista por mim, política é a arte de administrar interesses, não é isso? E os políticos sabem, como ninguém, administrar os seus interesses em seu benefício. Então, o que nós poderíamos interpretar? Será que os empresários estrangeiros, eles se sentiriam confortáveis em saber que, investindo aqui no país, seus lucros poderiam ser tributados duas vezes? Será que não há que se refletir sobre isso? Nós buscamos investimentos do exterior, mas nós, infelizmente, temos uma saga, né, que as nossas instituições não mantêm regras estáveis. A nossa jurisdição, ela se modifica de uma forma inquestionavelmente rápida, não é isso? Então, eu digo o seguinte, eu defino dessa maneira, nós somos uma democracia corporativista, não é isso? E apesar de não sermos uma ditadura, nós temos centenas de ditadores, certo?
E todo dia que a gente vê um ditadorzinho, não é isso? Ele passa por cima das outras entidades do país, não é isso? O setor jurídico passa em cima do legislativo, o executivo passa em cima do judiciário, e assim sucessivamente. Então, as decisões monocráticas que eu me refiro a esses pequenos ditadorzinhos, não é isso? Elas precisam desaparecer. As coisas aqui têm que começar a acontecer em termos de colegiado, certo? Para que o país possa caminhar dentro de uma estrutura de avaliação em termos de quê? Em termos de equipe, não em termos de apenas um elemento, certo? É o meu ponto de vista. Então, eu vejo como um fator negativo nós tributarmos o dividendo, porque além da fortíssima tributação que nós exercemos sobre a operação de uma empresa, tributar mais ainda o seu lucro seria talvez um apetite demasiado para a fome dos investidores estrangeiros. Pelo menos alguns investidores comentam sobre isso. E outra coisa também, nós tivemos uma proposta, né, do atual presidente que ele não iria, de forma alguma, compactuar com mais aumentos de tributos. E esse seria o quê? Mais um aumento de tributos, tá certo? Lamentavelmente. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês, porque eu acho que existem pessoas escutando. Eu diria o seguinte, eu conheço trajetórias que possam aumentar substancialmente a arrecadação do país, tá certo? Se as autoridades estiverem interessadas, basta me procurar no Conselho de Economia, que lá estarei para colaborar com o governo, ok? É isso aí, Barsi para presidente. Não, pelo amor de Deus, jamais. Seu Barsi, aproveitando que o senhor está falando de atualidades, né, já que o dividendo é um assunto bem atual, o que o senhor tem achado desse movimento de alta do mercado? O senhor já passou por vários movimentos parecidos ao longo da sua trajetória. Como o senhor interpreta isso e, principalmente, toda essa sensação de euforia com a Bolsa? A gente começa a ver a Bolsa na capa do jornal todo dia batendo recordes. Como que o senhor interpreta? O que passa na cabeça do senhor nesses momentos? Bom, eu interpreto da seguinte forma. A maioria das pessoas que estão se direcionando para o mercado e investindo em ações, na verdade, eles não estão comprando ações com a consciência devida. Conforme eu disse, eles estão fugindo da renda fixa, da renda garantida. Então, eles estão buscando o quê? Estão buscando novos horizontes em termos de investimento. E, nessa busca de novos horizontes, eles têm feito aplicações irremediavelmente horríveis, está entendendo? Como, por exemplo, aquela que eu citei, cuja empresa tem um PL de 70, 72 anos. E não é somente ela, outras também, é isso? Eu já tive a oportunidade de comentar em alguns outros pronunciamentos que existem alguns setores de atividade que, examinando a história, eu não compro. Um deles é o setor de eletrodomésticos. Nós temos um histórico de quebras fantástico, talvez até um recorde nessa atividade, não é isso? Outro setor que também tem um histórico de quebras fantástico é o setor de aviação, porque nós não dependem somente dele, depende de fatores aleatórios, né? Um outro setor também que tem um histórico não muito convincente é o setor de turismo, certo? Que grandes empresas de turismo nesse país quebraram. E agora, recentemente, na Inglaterra, a maior empresa do mundo de turismo também quebrou. Então, é uma prova mais do que evidente, né? Que no médio e no longo prazo, que deve ser considerado as aplicações
em bons projetos, não é isso? Em ações, há que se examinar o histórico. Então, o histórico é um fundamento que tem que ser respeitado, está correto? Por exemplo, agora, nós tivemos novamente uma ressuscitação de um movimento no setor imobiliário. Mas é que uma modificação extraordinária no setor imobiliário. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos um avanço nas construções, só que o apartamento maior que se constrói agora é de 40 metros, tá certo? Então, a gente está percebendo o seguinte, que a construção chegou no poder aquisitivo do indivíduo, tá certo? Os financiadores estão proporcionando financiamentos mais acessíveis, porque a taxa de juros caiu. Então, o preço do imóvel pequeno está chegando com mais velocidade no bolso do nosso contribuinte, do cidadão brasileiro. Então, é por isso que talvez o setor imobiliário, nesse contexto, ele evoluiu. Mas, se você pegar os grandes apartamentos, os imóveis de grande metragem, eles continuam sem liquidez, tá certo? Essa que é a verdade. É verdade. É o meu modo de verificar. Então, você veja bem, na razão direta dos acontecimentos, você vai produzindo leituras. Essas leituras que você produz, que você gera dentro do seu sentimento, ela vai aprimorando o seu feeling na razão direta que você vai direcionando esse feeling para os setores de atividade. Está correto? Então, eu espero que o cidadão brasileiro que voltou, ou pelo menos se atreveu a comprar ações, que ele não interprete que esta postura seja não um convencimento de que uma ação é um grande negócio, e sim que ele seja o quê? Uma fuga da renda garantida ou da renda fixa, ok? O Barsi, a gente deu uma horinha aqui. Também de evidenciar o seguinte, eu tenho notado que os dirigentes da Bolsa, eles têm costumado afirmar que o mercado ele teve um ingresso de muitos investidores. Eu tenho a impressão que a quantidade de investidores no mercado é muito pequena. O que houve é uma quantidade muito grande de traders, não é isso? Que querem ganhar no curtíssimo prazo e acabaram se transformando em ganhadores de trocados, tá certo? Então, a nossa visão não é essa, a nossa visão é de médio e longo prazo, de projetos que possam vir a se constituir em ótimos desempenhos, em ótimas performances, projetos esses que possam estimular para que as ações ganhem um universo de cotação melhor e gere o resultado esperado. Ô Barsi, já deu uma horinha aqui, a gente não quer te atrapalhar tanto assim aí, mas posso fazer uma última pergunta antes de encerrar? Aí o Felipe chama as considerações, tudo bem se a gente fizer mais uma pergunta? Perfeito. Como é que é uma pergunta também que a audiência faz muito? Como é que você define um peso para cada ação que você tem na carteira? Como é que você faz essa lógica? Como é que você trabalha com isso? Eu tenho procurado exercitar um sentimento que, na verdade, não existe uma lógica, certo? Existe um sentimento de retribuição. Por exemplo, se eu tenho o sentimento, a pretensão de estruturar, de manter, de aprimorar uma carteira de renda mensal, eu vou, na medida do possível, contemplar a questão da renda mensal. Então,
as empresas que me proporcionarem uma renda mensal melhor, eu vou defini-las como um investimento maior. Aquelas que definirem que a minha renda mensal vai ser menor, eu vou ficar com elas sem aumentar. Eu dei exemplos. A Unipar, por exemplo, ela vai me dar uma renda pequena. Para que eu vou comprar mais ações da Unipar? Eu vou comprar ações daquela que vai me proporcionar um dividendo superior a esse, não é isso? E eu gostaria até de alertar a todos uma coisa que me parece de fundamental significado, é isso? Eu procuro, sempre que possível, exorcizar o sentimento do patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio, ele é um alimentador de ego, entendeu? O que eu sentimentalizo como importante é exatamente a receita proveniente da distribuição dos lucros, ou através dos juros, ou através dos dividendos. Então, o patrimônio, ele não alimenta você em termos reais, ele alimenta o seu ego, ao passo que os juros e o dividendo, eles te alimentam de uma forma positiva, tá certo? Eles aumentam sempre a chamada CB, que nada mais é do que a conta bancária, tá certo? Muito bom. Seu Barsi, bom para responder. Eu espero que os vossos ouvintes eles interpretem que o que eu falo para vocês é uma verdade. Eu não falo nada de poesia nem nada, tá entendendo? É um sentimento que é um sentimento real, profundo e sincero. E tudo o que a gente procura desenvolver ao longo da nossa vida sempre foi no sentido de tentar ajudar, como vocês fazem, não é isso? Como vocês têm feito, tentar ajudar as pessoas através do quê? Através de um projeto educacional que os direcione para uma caminhada vitoriosa, ok? Muito obrigado. Barsi, oi. Antes de qualquer coisa, assim, queria reforçar novamente que é uma honra enorme para a gente ter o senhor aqui. A gente sabe da dificuldade que é fugir um pouquinho da rotina, então a gente agradece de coração. E antes de encerrar, eu só queria que o senhor passasse uma mensagem para as 387 pessoas que estão conectadas nesse momento assistindo o senhor. Então, só uma mensagem final aí para todo mundo, por favor, seu Barsi. Bem, a minha mensagem, o que eu procuro sempre direcionar aos indivíduos é o seguinte: não tenham absolutamente receios de investir seus recursos do segmento de ações. Procurem fazê-lo de uma forma equilibrada, de uma forma avaliada, sempre sob a orientação de um profissional bem intencionado, que possa dirigi-los de forma tal que os senhores alcancem resultados, não é isso? Eu costumo dizer em off, mas eu vou falar agora aqui também, que não é em off, o seguinte, que o melhor negócio do mundo são as ações. Eu duvido que exista algum outro tipo de investimento que possa gerar uma remuneração ou a remuneração com um efeito multiplicador tão intenso como as ações. Se você não acreditar, tudo bem. Se você acreditar, experimente, que eu tenho certeza que você, bem orientado, será muito bem gratificado, ok? Um grande abraço a todos e procurem examinar as coisas sempre dentro desse critério, ou seja, do investimento e da parceria, ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Barsi. Muito obrigado a todo mundo, gente. Obrigado. Esse foi mais um AGF Direct e Barsi, brigadão. Agora vou tomar meu vinho. Merecido vinho. Merecido. Tchau, Barsi. Obrigado, seu Barsi. Boa noite. Saúde. Saúde.
Tchau, gente. A gente encerra aqui, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Zeramos o jogo, todo mundo. Beijão, Lulu. Beijão, Felipe. Beijão, família GF, que está aqui prestigiando a gente. Valeu. Muito bom. Grande abraço a todos.